Olá, graça e paz esteja no coração de todos vocês. Amém? Quero nesta noite estar aqui compartilhando uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho certeza que todos os dias Deus tem algo para falar ao nosso coração, para nos fortalecer, para nos manter de pé, para nos renovar. Eu creio que as nossas forças têm que ser renovadas todos os dias, porque todos os dias nós enfrentamos batalhas, enfrentamos adversidades, e se nós não estivermos na presença de Deus, se nós não acreditarmos na palavra dele, se nós não deixarmos a nossa fé ser renovada pela palavra dele, com certeza nenhum de nós vamos subsistir, nenhum de nós iremos aguentar. Porque a palavra do Senhor diz assim que o mundo jaz no maligno. A gente tem visto coisas todos os dias que vêm entristecer o nosso coração, a nossa alma. Enfrentamos situações que querem tirar a nossa fé, querem naufragar a nossa fé. E somente na oração, somente na palavra, somente buscando a Deus e confiando nele é que nós vamos vencer. Isso é uma garantia da palavra de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no seu capítulo 1, ele está falando sobre isso. Está falando da verdadeira fé. E a palavra de Deus diz que Paulo estava aqui dizendo sobre a fé dos romanos e que ele tinha ansiedade de vê-los, sentia saudades de vê-los, estava longe da igreja, mas longe em corpo, porque espiritualmente Paulo estava sempre ligado à igreja, sempre enviando cartas, sempre orientando a igreja, porque Paulo sabia da sua missão, do seu apostolado, sabia do chamado de Deus para a sua vida. E ele aqui diz, olha, no capítulo 1, no verso 8, ele fala: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos. Ele diz, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus é a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então Paulo aqui dizia que ele dava graças pelo povo, pela igreja lá de Roma, e ele diz assim, por Jesus Cristo acerca de vós, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Paulo estava dizendo assim que aquela igreja era um verdadeiro exemplo de fé, que em todas as outras igrejas era comentada da fé dos irmãos lá de Roma. Eles tinham uma fé inabalável no Senhor, e esta fé chamava a atenção de outras pessoas. Esta fé desta igreja de Roma aqui também afetava as outras igrejas, afetava outras pessoas, porque nós sabemos que quando nós estamos rodeadas de pessoas negativas, de pessoas que são incrédulas, que não acreditam em Deus, que não têm fé e esperança na palavra de Deus, nós acabamos sendo influenciados por estas pessoas. A nossa vida parece que não segue adiante, porque a todo momento, a todo tempo, nós ouvimos as pessoas reclamarem, falarem contra Deus, blasfemar contra a palavra do Senhor, e aquela crença daquela pessoa influencia, entristece. Então, quando somos arrodeados por pessoas desta forma, com certeza nós somos afetados. Mas Paulo aqui elogia a igreja de Roma, dizendo assim que ele dava graças a Deus pela vida deles. E é assim a vida de um líder. Quando ele vê a sua igreja fortalecida, o que ele mais deseja é ver Deus manifestando dentro da igreja, vendo os irmãos terem fé verdadeira em Deus, ver os irmãos animados, encorajados a continuar, a prosseguir, a servir a Deus. Então Paulo, ele sentia esta alegria, e um verdadeiro líder também, ele sente este amor no coração, ele sente esta alegria no coração quando ele vê
a igreja prosseguindo, a igreja sendo próspera espiritualmente, se levantando na presença de Deus, mostrando esta fé que Paulo aqui diz. Ele diz assim: porque Deus a quem eu sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente eu faço orações por vós. Menção, ele fazia oração a Deus pela igreja. E um verdadeiro líder também é o líder que ora pela sua igreja, é o líder que se coloca na brecha do muro pelo seu povo, que se coloca à frente da batalha para orar, para interceder pela igreja, porque ele sabe da responsabilidade que ele tem na presença de Deus em dirigir o povo, assim como foi Moisés, como foi Josué. Eles sentiam este peso nos seus ombros, este peso que eu estou dizendo é um peso de responsabilidade. É um peso de saber que ele é responsável em trazer a palavra, que ele é responsável em trazer sempre algo da parte de Deus para ministrar ao coração do povo de Deus, porque ele está cuidando do rebanho do Senhor, das ovelhas do Senhor, porque a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor e o bom pastor cuida das suas ovelhas. Então, aquele que ministra, aquele que está na direção que Deus chamou para cuidar das ovelhas também tem uma responsabilidade grande. E Paulo aqui sabia da sua responsabilidade. Ele dizia que incessantemente ele fazia orações, menção a Deus pela igreja e pelo povo. Nós não podemos parar de orar. A liderança não pode parar de orar, não pode parar de buscar ao Senhor. Ela tem que continuar acreditando que através da oração Deus pode fazer mudança. Através da oração a igreja continuará forte, firme, enfrentando as adversidades, as batalhas, e tudo irá bem quando há oração no meio daquele que está na direção da igreja, servindo ao Senhor e cuidando das ovelhas do Senhor, como estava Paulo. E ele diz: pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Então, Paulo aqui estava longe da igreja fisicamente, mas, como eu disse, o coração dele estava voltado para os irmãos, estava voltado para a casa de Deus, estava voltado para os irmãos que ele havia deixado lá em Roma. Então ele dizia esta palavra, que ele não perdia a oportunidade de orar pela igreja, de fazer intercessão pela a igreja, porque muitas vezes o pastor, muitas vezes não, ele não sabe o que está acontecendo na vida do irmão, da irmã, quais são as batalhas que as ovelhas estão passando dentro dos seus lares, nas suas casas, mas quando ele é um homem, uma mulher de oração, com certeza a intercessão dele vai ter valor para Deus e vai haver resposta. Por causa da oração de um líder, Deus vai abençoar a igreja, Deus vai dar resposta, vai dar palavra, Deus vai reverter quadros, né? Vai reverter também decretos na vida da igreja, na vida do seu povo. Então era o que Paulo aqui dizia. Ele diz: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Então a preocupação dele era que a igreja estivesse confortada no Senhor. O conforto, a palavra de Deus, ela traz conforto. O Espírito Santo, ele é consolador, ele consola, ele conforta. Então Paulo almejava estar com a igreja, ele dizia, para ministrar uma palavra que trouxesse conforto para a igreja. Ele diz: isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Então ele estava dizendo que quando eles estavam em comunhão, estavam juntos, e Paulo ministrando a palavra para a igreja, a Bíblia diz que eles teriam consolo do Espírito Santo, a fé deles aumentaria. Seria acrescentado a fé tanto de Paulo como da igreja, porque aonde há comunhão,
aonde os irmãos estão em comunhão, aonde a igreja está em comunhão com o seu líder, Deus está operando, Deus está realizando milagres, Ele está fortalecendo o coração de cada um. Ele diz assim, no 13, não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Então, Paulo estava dizendo que ele não deveria só anunciar a palavra para eles ali em Roma, mas a missão de Paulo era estar em viagem missionária, em anunciar a palavra em outros lugares, para que também nos lugares que ele fosse, ele pudesse dar fruto, pudesse haver conversão de almas, pudesse haver salvação. Ele diz assim, né, como também entre os demais gentios. Então, ele tinha necessidade, ele sabia do teu chamado, então ele não conseguia ficar somente em um lugar. Aonde Deus o enviava, ele ia para anunciar a palavra e salvar as almas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz aqui também, olha, eu sou devedor tanto dos gregos como dos bárbaros, tanto dos sábios como dos ignorantes. Assim quanto está em mim, eu estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Olha o que diz Paulo. Ele diz que ele era devedor. A Bíblia diz que nós não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor. E Paulo aqui confirma isso, dizendo, eu sou um devedor. Devedor do quê? Devedor da palavra, devedor deste amor, porque quando ele anunciava a palavra, ele estava mostrando o amor de Deus através da mensagem do Senhor Jesus, quando ele cuidava das pessoas, das ovelhas, quando ele viajava e ministrava a palavra de Deus, ele estava fazendo o querer do Senhor. Então ele está dizendo aqui, eu sou devedor, tanto de gregos como de bárbaros, de sábios como de ignorantes. Então ele tinha um chamado especial para cuidar de todas essas pessoas. Ele dizia, independente de cor, de crédulo, de religião, independendo se a pessoa tinha estudo, se era ignorante ou sábios, ele tinha uma missão, ele era devedor para com aquelas pessoas. E o que Deus quer que eu e você também façamos, nos sentimos desta forma, devedores. Nós devemos anunciar a palavra, como Paulo aqui fala, sempre nos sentir devedores, sempre nos sentir que estamos devendo algo a alguém. O que é estar devendo algo a alguém? É ministrar a palavra de Deus, é pregar o amor de Deus para as pessoas, sabendo que a Bíblia diz que Deus escuta a oração de um justo, ela tem muito efeito a oração de um justo. A Bíblia também fala, o próprio Jesus, que se ouviram a minha palavra, também ouvirão a voz. Claro que vai ter pessoas que não vão querer ouvir a palavra de Deus, como no tempo de Jesus Cristo. Jesus falou isso quando enviou os 12, ele disse, vocês vão entrar em lugares em que as pessoas não vão receber vocês, mas vocês não devem desanimar, porque também eles não recebiam, em muitos lugares não recebiam a Jesus. E a Bíblia diz que nós não somos maiores do que o nosso mestre, né? Nós que somos servos não somos maiores do que o nosso mestre, como fizeram com o mestre farão conosco também, mas haveria lugar em que eles iriam e as pessoas iriam ouvir a palavra de Deus. Assim é comigo e com você. Você vai anunciar a palavra e muitos não vão querer te ouvir, mas vai ter pessoas que vão se conectar com você, vão querer ouvir a palavra de Deus, sempre haverá, sempre haverá. A gente às vezes se engana achando que nós vamos pregar a palavra de Deus e que vamos ganhar o mundo inteiro, que todos vão se converter. Então a Bíblia seria mentirosa, porque a Bíblia diz que nem todos se converterão ao Senhor. Ainda na sua vinda e na sua ira, a Bíblia diz que ainda terão homens que blasfemarão contra Deus, que falarão palavras duras contra Deus, eles não se converterão ao Senhor. E é o que Paulo aqui dizia, ele dizia, assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho. Então, Paulo se sentia sempre pronto, sempre preparado para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus, para pregar a palavra de Deus, porque Deus havia o chamado e o preparado para isso. Nós conhecemos a história, né, que era de Saulo e depois se tornou Paulo. Nós conhecemos o que Deus fez na vida dele, como Deus o chamou, de que maneira.
para ele falar umas palavras tão fortes e tão firmes assim, acreditando no seu chamado. Ele está dizendo para vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Então, eu gosto muito de ler as cartas de Paulo porque nós aprendemos muito com elas. E é que Deus está falando desta fé poderosa que estava sobre a igreja de Roma, no coração dos irmãos. Essa fé também tem que estar no nosso coração. A Bíblia diz, não uma fé fingida, não uma fé emocional, como eu costumo dizer que hoje eu creio, amanhã eu já não creio mais. Ele está dizendo numa fé verdadeira, numa fé inabalável. Você pode perguntar, mas pastora, nós não vamos sentir alguma vez um desânimo? Sim, irmãos, eu acabei de dizer que se dependesse somente de nós, se o Espírito de Deus não estivesse em nós e não nos fortalecesse, porque a Bíblia diz que Ele é o nosso consolador, se Ele não nos consolasse, se nós não ouvíssemos a palavra de Deus, a gente também não teria fé. Eu disse que a fé vem pelo ouvir a palavra. Quanto mais eu ouvir a palavra, mais eu vou adquirir fé no meu coração. Quanto mais você ouvir a palavra, mais você vai adquirir fé no teu coração. De outra maneira, nós não conseguiremos. Por isso, muitas vezes, nós abandonamos a casa de Deus, abandonamos a fé, trocamos a fé por tantas outras coisas, porque nós deixamos de ouvir a palavra e acreditar nela. Então, Deus está falando através dessa carta que aos irmãos lá de Roma, usando o apóstolo Paulo para nos advertir que há consolo para nós, há esperança para nós, que nós não devemos desanimar. Ainda que muitas vezes nós venhamos desanimar, venhamos nos abater, mas não podemos nos entregar. Temos que continuar orando, temos que continuar buscando ao Senhor, não somente na igreja, né? Se nós não estamos na igreja algum dia, nós vamos orar em casa também, vamos em qualquer lugar que nós estivermos, nós temos que estar com o nosso coração ligado com Deus, porque muitas vezes a gente acostuma buscar a Deus só na igreja, e a Bíblia diz que não podemos ser assim, temos que ter uma vida de oração, independente da igreja estar fechada ou estar aberta, como a gente passou um período aí, nós temos que continuar. Aonde você buscar a Deus, Deus vai estar ouvindo o seu clamor, a sua oração. É importante na casa de Deus, para nós termos comunhão um com o outro, para ouvirmos a palavra, para mantermos esta comunhão, porque quando várias brasas estão juntas, o fogo ali se torna mais ardente, mais forte, a fogueira é maior. Então, quando nós estamos juntos, a força é maior. Também é maior, mas se muitas vezes você se sentir sozinho, você não deve parar de orar, deve continuar buscando a Deus, sabendo que Deus vai estar com você aonde você estiver, se tiver alguém ao seu lado ou se não tiver, mas Deus vai estar sempre, porque a Bíblia diz que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é o Todo-Poderoso, Ele disse, eu não te deixarei, não te desampararei. Então Ele estará sempre conosco, amém? Que você guarde esta palavra no teu coração, que Deus esteja abençoando você, a tua casa, a tua família, te dando força, renovando a graça dEle na tua vida todos os dias. Que se você possa ter uma ótima noite, em nome do Senhor Jesus. Amém.